Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do COGEU. O Congresso, em parceria com a COLI, Comissão de Ligação com Hospitais, trouxe o Dr. Aldir Dias, graduado em Medicina com especialização em Ginecologia e Obstetrícia, especialização em Direito Médico e da Saúde, doutorado em Hematologia e Oncologia pela Universidade Federal de São Paulo, perito médico da Justiça Federal e membro da Society for the Advancement of Patient Blood Management. Está como diretor da Associação Latino-Americana de Direito Médico, da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia e do Colégio Brasileiro de Radiologia. Atua também como diretor clínico do Hospital de Caridade São Roque, no Rio Grande do Sul. Teremos o prazer de ouvi-lo explanar sobre o tema PBM em Ginecologia e Obstetrícia, fato ou fake? Doutor Aldir Dias, você tem a nossa atenção. Bom dia a todos. É uma alegria, uma imensa satisfação ter recebido esse convite e ter a oportunidade de compartilharmos um pouco a nossa experiência tanto de vivência clínica, associada a evidências científicas sólidas, né, que nos ajudam, nos permitem falar sobre esse tema. Então, mais uma vez, obrigado, parabéns a toda a equipe que organiza o evento e por terem trazido um assunto tão importante, tão relevante na nossa atualidade. Também é um assunto que, sem dúvida, está de acordo com as recomendações mais atuais da Organização Mundial de Saúde, que, de fato, apela para que nós possamos discutir a importância do PBM, não só na ginecologia e obstetrícia, como na medicina em geral. Tema, então, sem dúvida, eu vou destacar para os senhores alguns nomes de produtos, né, de medicamentos, nome comercial, e eu não tenho nenhum conflito de interesse nesse sentido. Então, já foi realizada a minha apresentação, algumas sociedades médicas das quais eu faço parte, e também do hospital do qual eu atualmente estou na direção clínica. Desenvolvo o meu doutorado na Universidade Federal de São Paulo, o programa é de hematologia e oncologia, que é um programa onde a gente faz parte do grupo de medicina transfusional, que estuda, analisa e, de fato, tenta abordar temas relacionados a esse assunto. Bem, por que é relevante nós tratarmos desse tema hoje? Porque a gente está falando de um insumo que são os hemocomponentes, onde a gente tem uma dificuldade de consegui-los, ou seja, é um recurso cada vez mais escasso, um recurso caro, né, apesar dele não ter um valor específico pelo hemocomponente, mas existem custos indiretos associados, e, além disso, nós estamos falando de um tratamento, de um tipo de conduta que demanda algumas reações adversas, alguns efeitos colaterais na saúde do paciente, e não necessariamente com uma eficácia comprovada cientificamente. Então, por isso, a gente precisa rediscutir a indicação das transfusões de sangue, que é o nosso objetivo aqui. Durante a pandemia, houve uma queda significativa na doação de sangue e, consequentemente, os hemocentros atingiram um patamar crítico. Isso foi um alerta em 2021. O próprio Hemosrio, que é um dos maiores bancos de sangue do Brasil, no Rio de Janeiro, sempre fez esse alerta. Bem, existe um entendimento clássico sobre o uso das transfusões. Geralmente, há um entendimento de que, se há uma anemia, de fato, a anemia ela é caracterizada pelo baixo conteúdo de hemoglobina no sangue, que é a proteína responsável por carrear ou transportar o oxigênio e o gás carbônico. Essa proteína, à medida que, então, há uma anemia, entende-se que é necessário repor este conteúdo, ou seja, transfundir hemácias com o objetivo de melhorar as taxas de hemoglobina, com consequente melhora da oxigenação
e, com isso, reduzindo as chances de isquemia e morte. Então, essa é a premissa teórica da eficácia das transfusões de sangue, não é isso? Então, quando pensamos em transfundir, pensamos que vamos melhorar a oxigenação tecidual. Porém, nós precisamos entender que, para que isso aconteça, nós precisamos ter o hemocomponente. Nem sempre há a quantidade ou o hemocomponente disponível. Para os senhores entenderem, é importante uma definição clássica, que eu, muitas das vezes, principalmente até de colegas já, ou no caso dos colegas em formação, existe uma diferença entre hemocomponente e hemoderivado. O hemocomponente são os componentes principais do sangue: plasma, plaqueta, glóbulos vermelhos e glóbulos brancos. Esses são hemocomponentes. Hemoderivados são todas aquelas substâncias que derivam do sangue. Eritropoetina, por exemplo, é um hemoderivado. Um fator de coagulação é um hemoderivado. Então, passem, inclusive, a utilizar a expressão correta: o que é um hemocomponente e o que é um hemoderivado. O nosso objetivo aqui é tratar das reações e dos efeitos não comprovados, inclusive benéficos, dos hemocomponentes, né? Então, a gente quer discutir isso. Então, os efeitos relacionados, efeitos nocivos ou ruins para os indivíduos que recebem. A transfusão mediada por imunomodulação, né, mediando imunomodulação, ou seja, efeitos imunológicos ocasionados pelas transfusões, as infecções conhecidas e aquelas que a gente ainda não conhece, reações alérgicas e febris, existem reações hemolíticas transfusionais e existem também reações febris não transfusionais, né? Muitas das vezes existe um erro humano, isso está descrito, inclusive, no manual de vigilância, de hemovigilância, demonstrando que isso é um risco quando há a transfusão para a pessoa errada ou o tipo de sangue errado. Isso pode gerar danos, muitas das vezes, irreversíveis. E, além disso, seguir a mesma lógica que a transfusão de sangue é um transplante de um órgão líquido. Então, do mesmo modo que existem cuidados para realizar um transplante de um órgão, por que não imaginar ou ter a certeza que existem também reações provocadas pelo transplante ou pelas transfusões de sangue? Os riscos transfusionais envolvem aumento de infecção, o tempo de internação, inclusive em unidade de terapia intensiva. Esses pacientes eles acabam aumentando o tempo de permanência na ventilação mecânica e também aumenta a mortalidade. Bem, a resposta imune dinâmica a doenças críticas, ou seja, a imunomodulação relacionada à transfusão, ela demonstra que os pacientes que recebem os hemocomponentes, eles experimentam uma inflamação hiperaguda grave, que tem como resultado a morte precoce, antes que o próprio organismo consiga desencadear uma resposta anti-inflamatória que compense essa inflamação hiperaguda. Até mesmo antes que, clinicamente, essa inflamação hiperaguda se torne evidente. Além disso, os indivíduos que conseguem resistir a essa resposta, eles acabam também a desenvolver uma supressão imunológica persistente. Se você desenvolve uma supressão imunológica, você fica sem defesas. E, uma vez sem defesas, aumenta as chances de infecção nosocomial ou hospitalar e também a mortalidade tardia. Então, isso deixa claro, isso fica evidente que existem respostas, reações provocadas pelas transfusões que podem gerar, ou seja, esse é o mecanismo que explica por que da infecção nosocomial ou hospitalar e até mesmo por que aumenta as taxas de mortalidade. Existem ainda outras explicações, né, que demonstram por que
da resposta imunológica mediada pelas transfusões. Cada unidade, ou as unidades de glóbulos vermelhos, quando transfundidas, elas contêm alguns mediadores que modulam o sistema imunológico. Esses efeitos, eles acabam incluindo alterações inflamatórias, ou seja, que estimulam o processo inflamatório, e imunossupressivas. Então, quando você soma esses dois efeitos, consequentemente, terão reações que vão se relacionar com o aumento da infecção e com a taxa de mortalidade. No começo, eu citei aqui claramente para os senhores que a premissa básica, ou o entendimento básico no uso dos hemocomponentes, principalmente das transfusões de hemácia, é que vai melhorar a perfusão tecidual com oxigênio. Não foi isso que conversamos? Percebam esse vídeo, ele vai demonstrar para os senhores um indivíduo com uma anemia grave, com uma hemoglobina de 2,8. O vídeo ele vai demonstrar ali, na microcirculação, mesmo o indivíduo anêmico, como é que se dá a velocidade e o calibre do vaso. Percebam que após a transfusão, o que acontece com essa circulação? Percebam no vídeo. Então, os senhores podem observar ali, isso é após a transfusão de 3 unidades de concentrado de hemácia. Percebam que há uma diminuição na velocidade da movimentação dos glóbulos vermelhos e há também uma redução no calibre do vaso. Então, a ideia da premissa de que você vai melhorar a perfusão tecidual, olha, pré-transfusão e pós-transfusão. Na pré, apesar da quantidade ser baixa, dos glóbulos vermelhos, ele se movimenta e o vaso tem um calibre um pouco maior. Pós-transfusional, por conta da resposta inflamatória desencadeada e por conta também das hemácias, quando elas são criopreservadas, são congeladas, elas perdem a sua forma bicôncava, que permite com que essa movimentação ou esse transporte seja de modo mais adequado. Além disso, a redução do óxido nítrico, que é fundamental para a vasodilatação. Então, isso demonstra que não é verdade a ideia, ou não se sustenta a ideia, de que vai haver uma melhora na perfusão tecidual. Porque o mecanismo básico para que essa hemácia ela atinja o tecido e melhore a perfusão não consegue ser contemplado. Bem, existe um impacto das transfusões associados aos riscos de infecção, né? Existe os riscos associados, inclusive, ao aumento, né, do número de dias associados à internação. Inclusive, o meu estudo é justamente tentando analisar esses fatores. Mas existe uma luz no fim do túnel, né? Uma esperança. A Sociedade Americana para Gerenciamento do Sangue do Paciente, ela já por alguns anos estuda isso. E aí existe um programa que hoje muita gente conhece como PBM, que é uma abordagem multidisciplinar e sistematizada de gerenciamento do sangue do paciente. Ela é baseada em evidências científicas sólidas. O objetivo é buscar minimizar as perdas sanguíneas, otimizar a produção, maximizar a tolerância à anemia e evitar transfusões desnecessárias. Com isso, o paciente evolui melhor, reduzimos custos e otimizamos aquele estoque que é muito reduzido já. E para que isso se alcance, é necessário abranger todo o período de atendimento. O paciente vai ser operado, então se é uma cirurgia eletiva, prepare esse paciente de modo adequado. Antes desse paciente chegar ao hospital para qualquer procedimento cirúrgico, é necessário preparar adequadamente esse paciente. No intraoperatório e no pós-operatório também, há necessidade do manejo adequado. A própria Organização Mundial de Saúde, em uma de suas assembleias mundiais,
ela discutiu e deixou claro quais eram os 3 pilares do PBM, que foram que nós basicamente já discutimos ali. Otimizar a massa de glóbulos vermelhos, minimizar a perda e tratar de modo precoce a anemia. Não deixar para tratar a anemia quando encontramos uma anemia já com indicação de transfusão, que muitos dizem que é a indicação de transfusão. Então, tratar de modo precoce. Esses são os pilares. E, na ginecologia, para que a gente possa discutir a implementação desse programa, a gente primeiro precisa pensar nas principais causas de sangramento em ginecologia e obstetrícia. Vamos começar com a ginecologia. Pensar na ginecologia primeiro, né? Vamos ver aqui, ó. Porque se isso acontecer, só um pouquinho, que eu vou só um pouquinho de ruído aqui. O sangramento uterino anormal é a denominação que nós utilizamos para nomear as alterações da menstruação decorrentes de aumento no volume, na duração ou na frequência. Então, a paciente que tem um sangramento vaginal, aumentou o volume, que antes ela considerava, ela tinha uma referência do normal, né, para ela. Agora ela fica sangrando durante mais tempo. E várias vezes ao longo do mês, a gente considera que é um sangramento uterino anormal. Bem, a FIGO, que é a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, ela considera as principais causas: pólipo, adenomiose, leiomioma e doença maligna. Além disso, existem outras causas que são relacionadas, não necessariamente ligadas ali a um problema estrutural, que seria coagulopatia, alguma disfunção ovariana, alguma alteração endometrial, iatrogênica ou não classificada em nenhuma das outras causas. Então, primeiro, pensar, por que a gente está falando desses detalhes? Porque para você pensar, e eu discuto isso sempre com meus colegas, não foquem no produto, não foquem na transfusão, foquem no paciente. Por quê? O paciente está sangrando? Qual a causa dele estar sangrando? Não adianta eu transfundir se a torneira está aberta, se existe um buraco, e vai sair. Tá? Então, o sangramento uterino anormal, existem essas causas estruturais e não estruturais. As estruturais foram a que nós citamos: pólipo, adenomiose, leiomiomas e as causas malignas. As não estruturais envolvem alterações de coagulação, ovulatória, endometrial e iatrogênica e não classificada. Tá? É o PALM e COIN. Né? PALM, no sentido de que tem que caber na palma da mão, e COIN, que seriam diagnósticos, né, não tão caros, não necessitariam de tantos recursos para que se pudesse fazer o diagnóstico. Bem, todas essas causas, o sangramento, além de ter outras repercussões, ela tem como consequência a anemia. E é isso que nós vamos nos deter. Né? Então, todas elas vão evoluir para isso. Bem, além do sangramento, das causas de sangramento em ginecologia, nós temos ainda o sangramento genital durante o ciclo gravídico puerperal. E aí nós podemos dividir as hemorragias obstétricas como na primeira metade da gestação, na segunda metade e as hemorragias puerperais. Bem, na primeira metade da gestação, nós precisamos pensar em aborto, gestação ectópica e doença trofoblástica gestacional. São as 3 principais causas de sangramento. Na segunda metade da gestação, a gente precisa pensar em descolamento prematuro da placenta, placenta prévia e rotura uterina. E as hemorragias puerperais, elas se relacionam com atonia uterina, laceração de trajeto de parto, retenção de restos placentários ou alguma coagulopatia. Recentemente, tive a oportunidade de cuidar de um caso onde uma paciente, mesmo com 28 dias após o parto,
ela evoluiu com uma coagulopatia e sangrou associado a uma hemorragia. Ela evoluiu com uma coagulopatia, aí essa coagulopatia foi necessário realizar a esterectomia, segundo as informações, e após ela evoluiu com uma hemorragia por conta também de uma hemostasia que precisou ser refeita. Então, percebam, sempre pensar na causa, para que a causa primária possa ser corrigida. Todas elas têm um ponto em comum. Qual seria? Anemia. Todas elas apresentam anemia. E aí, nós temos um mundo de incertezas. Um mundo de incertezas. E aí precisamos utilizar a lente da ciência, da medicina baseada em evidências, para reduzir as incertezas. E o professor Sander, ele discutia a questão do PBM, dizendo que é uma abordagem centrada no paciente, sistemática, baseada em evidências para melhorar os resultados do paciente, reduzindo transfusões desnecessárias. Então, se os senhores conseguirem entender esse princípio, podem estar no lugar com pouquíssimo recurso, até no lugar com o recurso de ponta, que vai ser possível aplicar esses princípios, esses pilares de minimizar a perda, gerenciar a anemia, otimizar a massa eritrocitária e coagulação e tomar decisões centradas no paciente, não no produto. Então, esses são os pilares que nós já bem discutimos. Então, precisamos pensar nisso. Pensando nesses pilares, nós precisamos identificar a causa. Quais são as medidas iniciais? A abordagem cirúrgica é importante. No caso dessa paciente que eu citei, ela apresentou a coagulopatia, foi necessária a esterectomia, mas a paciente continuava evoluindo com anemia. Se ela estava fazendo uma coagulopatia, que se fizessem, então, fatores de coagulação que pudessem corrigir a causa. Mas, mesmo assim, depois de um exame de imagem, verificou-se que ela tinha uma quantidade de sangue na cavidade abdominal. Reabordaram a paciente e perceberam a necessidade de correção da hemostasia. Então, é muito importante, sempre no manejo inicial do sangramento, pensar na causa, no motivo que a paciente está sangrando. Então, existem tratamentos específicos e não específicos. Numa paciente que evolui por uma atonia uterina, por conta de um descolamento prematuro de placenta, aonde o útero, ele infiltrado, ele já com as suas fibras musculares destruídas, ou seja, ele não possui mais o seu maquinário de contração funcionando de modo adequado, então, sem dúvida, não haverá uma hemostasia por compressão dos vasos, então há necessidade de cirurgicamente remover esse útero e parar o sangramento. Se temos uma paciente com útero volumoso ou um útero apresentando miomatose uterina e aumenta a superfície sangrante, é necessário operar essa paciente, senão, logo, ela vai evoluir com anemia, se já não estiver com anemia, e vai ser, enfim, não vai ser manejado de modo adequado essa paciente. Existem tratamentos não específicos. Muitas pacientes podem ser utilizados hormônios com o objetivo de reduzir o sangramento uterino anormal. Além disso, um outro medicamento, que é um tratamento não específico, por que a gente fala não específico? Porque talvez não esteja tratando a causa, é o ácido tranexâmico, que esse estudo, por exemplo, mostra ele sendo utilizado em pacientes submetidos a cirurgias não cardíacas. Quando comparou o ácido tranexâmico com placebo, em um estudo com mais de 9.500 pacientes cirúrgicos não cardíacos, demonstrou-se um desfecho de sangramento composto, ou seja, sangramento grave, ou com risco de vida, ou sangramento em órgão. E o que aconteceu? Ocorreu com menos frequência no grupo que usou o ácido tranexâmico, em 30 dias. Então, o ácido tranexâmico, ele é uma boa estratégia para reduzir o sangramento. É um antifibrinolítico que impede a degradação do coágulo. O FDA recomenda, por exemplo,
o uso de 1,3 gramas 3 vezes ao dia por até 5 dias por via oral. Endovenoso, a dose é de 10 miligramas por quilo, 3 a 4 vezes por dia por até 8 dias. E, sem dúvida, vai reduzir o sangramento. Então, o ácido tranexâmico é um agente hemostático indireto. Outros também estão disponíveis no nosso Sistema Único de Saúde ou na rede privada, a vitamina K1, por exemplo, os fatores de coagulação, o ácido amino caproico, que é o Y, que é o Hemoblock também, é o nome comercial. Um outro pilar é estimular a produção. Nós podemos, o mecanismo de estimulação se dá por um hormônio chamado eritropoetina, que ele é produzido no rim. Então, as células renais peritubulares, quando elas detectam os baixos níveis de oxigênio no sangue, elas estimulam, ou elas produzem a eritropoetina, que é liberada e estimula a proliferação e diferenciação de progenitores eritroides em reticulócitos e vai também evitar a morte celular programada da apoptose. Com isso, mais reticulócitos entram no sangue circulante, esses reticulócitos vão se diferenciar em eritrócitos, células vermelhas, e aqueles que já estavam ali entrando na sua senescência para a morte celular programada vão continuar vivos com o objetivo de manter a oxigenação. Sendo assim, precisamos nos perguntar, a eritropoetina é eficaz? Bem, para os senhores terem uma ideia, uma revisão sistemática, uma meta-análise, em cirurgias cardíacas, ou seja, cirurgias que têm um potencial significativo de sangramento, eles pegaram 11 estudos envolvendo mais de 700 pacientes e, nesse grupo, mais da metade foi administrada a eritropoetina e 237 pacientes formaram um grupo controle. A administração da eritropoetina antes da cirurgia cardíaca ficou demonstrado que estava associado com uma redução significativa do risco de transfusão. Então, isso demonstra que o uso da eritropoetina vai reduzir os riscos de transfusão. Agora, como fazer a eritropoetina? Será que é aquela dose que eu costumo ver que utilizam para paciente renal crônico? 3, 4 mil por semana. Não, senhores. É necessário nós trabalharmos com uma dose aproximada de 600 unidades por quilo por semana. Aproximadamente. Para tratar adequadamente esse paciente com anemia. Não adianta ficar fazendo 2, 3 vezes por semana uma dose de 4 mil, 3 mil, porque não vai ser eficaz. É uma subdose, quase que homeopática para esse paciente. E aí, existem algumas diretrizes que podem ser encontradas nesse site, no bloodless.com.br, um site com conteúdo inteiramente gratuito, apresenta ali protocolos de excelente conteúdo com referências científicas sólidas e bem práticos para o nosso dia a dia. Então, enfim, existem várias situações clínicas de pacientes cirúrgicos que podem utilizar a eritropoetina em doses maiores do que aquelas que nós estamos acostumados. Em pacientes não cirúrgicos também, inclusive na gravidez. O item D ali, A, B, C e D, se a anemia for menor que 10, podemos utilizar com segurança de 300 a 500 unidades por quilo subcutânea ou endovenosa 2 vezes por semana. Eu costumo muito utilizar a endovenosa, porque tem uma boa resposta. E, senhores, como é uma dose elevada e às vezes a equipe de enfermagem não está habituada com essa dose, é importante que os senhores passem essa segurança, demonstrando que, inclusive, a bula recomenda, muitas das vezes, essa dose, em pacientes oncológicos, por exemplo. Então, transmitam essa segurança à sua equipe, de que não há nada de errado em fazer esta quantidade de eritropoetina. Se não houver, ou se não tiver uma elevação após 2 semanas, é importante avaliar a resistência e considerar eritropoetina numa dose maior em dias alternados por 2 semanas. O tratamento de anemia com EPO tem menor risco de trombose do que com transfusão de sangue halogênico. Estudos demonstram isso claramente.
Muita gente tem medo de utilizar o ácido tranexâmico, achando também que ele vai induzir a trombose, e acreditam muitas das vezes que a eritropoetina também possa fazer isso. Porém, quando se coloca na balança, as transfusões elas apresentam um risco muito maior. E, notem bem, você está estimulando a produção, mas para estimular a produção, você precisa dar os substratos necessários para a formação dessa hemácia. Então, não adianta, a eritropoetina não vai ser eficaz se você não tiver os nutrientes necessários, dentre eles o ferro. Então, para isso, é necessário, aqui tem um gráfico, né? Também está disponível naquele site que eu citei para os senhores, um material onde vai demonstrar em cada caso aqui os pacientes. Só retornando à questão do ferro, tanto ferro, vitamina B12 e ácido fólico precisam serem repostos também com o objetivo de dar os substratos necessários para a formação da hemácia. Bacana? Bem, um outro recurso é a testosterona. A nandrolona, por exemplo, que é a decadurabolin, ela existe na bula dela uma previsão de uso para tratamento da anemia. Então, um outro recurso, né, é a nandrolona, o decanoato de nandrolona, a decadurabolin, que pode ser utilizada na dose de 100 a 200 miligramas intramuscular uma vez por semana. Ela também tem uma ação na hematopoese, né? Sem dúvida, alguns estudos já demonstram isso, né? Dos efeitos da testosterona na hematopoese. Bem, aqui eu volto a falar do ferro, né? Demonstrando como é que podemos fazer essa suplementação de ferro. Existe uma estratégia de recuperação mais lenta, que pode ser feita por via oral, nas formas hoje disponíveis, o Neutrofer, Ultrafer, né? E também a ferripolimaltose, que é o Noripurum, sendo 2 ampolas em 200 ml de solução de cloreto de sódio, infundir em 2 horas, 3 vezes por semana. Em 2 horas. É muito importante seguir essa recomendação. Existem diversas calculadoras ou formas de fazer o cálculo para qual a quantidade de ferro necessária. Tá? Então, essa é uma fórmula básica que pode ser feita à mão, mas hoje na internet existem algumas calculadoras disponíveis para isso. Bem, ainda em relação à reposição de B12, pode ser feita tanto por via oral, tem o citoneurin, o Betrate, tem o Nel-B, que podem ser úteis, e também o citoneurin intramuscular. O ácido fólico, o metilfolato, hoje existem várias apresentações que podem ser utilizadas. Desculpa. Bem, durante a cirurgia, existem alguns agentes hemostáticos diretos que ocluem diretamente o foco da hemorragia. Na cirurgia ginecológica, a gente usa muito o Gelfuan, né, para ocluir determinados sangramentos. Né. Além disso, pode ser utilizado balão intrauterino ou alguns balões específicos para poder conter o sangramento uterino. Né. Existe balão intrauterino específico, mas na adaptação também pode ser utilizado esse balão gástrico. Pensar que esse paciente ele precisa, inclusive em alguns centros ou alguns lugares do interior, há necessidade de você fazer uma ressuscitação volêmica adequada, manter esse paciente aquecido, se tem a possibilidade de fazer uma gasometria, manter o paciente dentro de parâmetros mínimos ali que o ajudem à sobrevivência. Não é necessariamente a transfusão que vai garantir isso, mas existem parâmetros ou medidas como a ressuscitação volêmica que são muito mais eficazes para manter esse paciente vivo. Outro ponto importante existe o anseio ou a dificuldade, o medo com a hipotensão. A hipotensão permissiva e a ressuscitação de volume mínimo
são preferíveis do que uma ressuscitação agressiva, enquanto o sangramento ainda está ativo e não controlado. Tá? Então, existe um limiar seguro, assim, não, o limiar seguro ainda não é conhecido. Porém, nós sabemos que esses pacientes podem ser avaliados clinicamente para que a gente tenha uma hipotensão permissiva. Um outro recurso disponível é a recuperação intraoperatória de sangue. Existem algumas máquinas hoje disponíveis que já fazem a recuperação intraoperatória de células. Essa recuperação intraoperatória de células, elas facilitam em cirurgias onde tem a grande perspectiva de sangramento para que esse sangue ele possa ser coletado e reaproveitado. Alguns estudos demonstram, né, que a recuperação intraoperatória de células ela é extremamente eficaz em cirurgias cardíacas em adultos e ortopédicas, ou seja, cirurgias que mais sangram. A Cochrane, por exemplo, que é uma fonte de dados de revisões sistemáticas, demonstrou, os autores concluíram que o resultado é a eficácia em reduzir a necessidade de uso de transfusões de sangue quando se usa a máquina de recuperação intraoperatória. Então, essa é a máquina, né, um dos exemplos da máquina. Você tem um aspirador que vai retirar esse sangue do campo cirúrgico, vai passar por um processamento de lavagem e esse sangue, imediatamente, ele é reinfundido. Então, enfim, isso está disponível no Sistema Único de Saúde e é uma máquina que, sem dúvida, ela reduz, como a gente viu ali numa revisão na Cochrane, que nas cirurgias que mais sangram, elas, sem dúvida, vão reduzir o uso de transfusões. Aí tem os vários exemplos, a mais famosa, desculpa, é a Cell Saver, e o uso rotineiro de recuperação é útil para conservação em operações cardíacas com circulação extracorpórea, e aí, exceto em pacientes com infecções ou malignidade. Bem, isso é algo questionável, né? Hoje já existem filtros específicos para isso. Tá? E aí, a gente precisa refletir que a regra do 10-30, e hoje tem gente que orgulhosamente fala que não, agora eu transfundo com 8, com 7, essa é uma regra que ela não tem nenhuma base científica. Essa do 10-30, ela foi publicada em 1942. Então, por isso que a gente precisa rediscutir qual o gatilho para a transfusão. E aí, o Emoce, no Ceará, ele faz uma brincadeira, uma sátira, onde ele coloca transfusão com hemoglobina menor que 7, finalmente de volta para o futuro. A estratégia restritiva de transfusão é segura em vários cenários clínicos. Pessoal, eu já tive pacientes com 5 de hemoglobina que clinicamente estavam bem, trabalhando. Então, o gatilho transfusional não é um número, mas ela tem que ser avaliada, ou seja, ele tem que ser avaliado com base na clínica do paciente. Então, pensar PBM é pensar antes e depois da cirurgia e durante, com base em todos os recursos disponíveis que nós temos hoje. Eu vou tentar tornar prática essas nossas aplicações numa paciente aqui, ó. É uma paciente de 42 anos, feminina, nunca teve filhos, testemunha de Jeová sem comorbidades relatadas. Opa. Por que eu citei a questão dela ser testemunha de Jeová? Porque um fator de uma paciente que não aceita sangue, por questões de consciência. E o papel do médico é de respeitá-las. A gente não tem que discutir mais. Lógico, temos que discutir, temos que ampliar a discussão, mas o direito ao paciente, ele precisa ser, o direito do paciente precisa ser respeitado. Ainda mais quando a gente demonstra com evidências científicas que eles não estão se recusando a receber nenhum tratamento de top de linha, né? Muito pelo contrário, né? Eles têm um entendimento ali religioso, obviamente, e querem o melhor para eles. Então, enfim, eu citei esse caso porque
ela tem ali o agravante, né? Digo agravante porque é uma situação que a gente vai ter que saber lidar. Essa paciente, ela está menstruada, ela relatava há 30 dias a menstruação, com aumento do sangramento transvaginal nos últimos 3 dias, com saída de coágulos em grande quantidade. Procurou atendimento médico em emergência particular, por conta de fraqueza e por notar que estava bastante pálida. A ultrassonografia demonstrava um mioma submucoso que protuía na cavidade uterina, medindo 3 centímetros, e um mioma intramural medindo 2 centímetros. Então, esse mioma que ele protuía a cavidade uterina, ele aumenta a superfície sangrante e essa paciente vai sangrar mais. Bem, essa paciente, me perdoe que eu exibi ali o nome, essa paciente chegou com 5,5 de hemoglobina. E essa paciente, a data ali era 10/11. Essa paciente, em 26/11, nós aumentamos, com base naquele tratamento, 3 pontos. Ela foi para 8,6. Em 24/1, a paciente já estava sem cirurgia, normal. E aí, agora, programar a cirurgia dessa paciente. Certo? Paciente, não é um paciente ginecológico, mas eu trouxe para mostrar para os senhores, 87 anos, não era testemunha de Jeová, diversas doenças crônicas. Ele internou por conta de tosse, falta de ar, febre e fraqueza 3 dias. E sangue nas fezes, que ficou confirmada pela pesquisa de sangue oculto nas fezes, solicitado pelo médico do PSF. Notem bem, no dia 23/1, paciente com 5,6 de hemoglobina. No dia 29/1, o paciente subiu 2 pontos. 7 de hemoglobina. E aí? Houve melhora. Uma paciente, 36 anos, sexo feminino, testemunha de Jeová, ou seja, não aceita sangue em hipótese alguma, gestante com 37 semanas, em uso de antipertensivo, ou seja, tinha uma pré-eclâmpsia após 34 semanas. Procura atendimento médico em maternidade pública por conta de dor abdominal, barriga dura, intensa, a barriga não ficava mole. Avaliação médica não detectou batimentos fetais e revelava hipertonia uterina. Realizada cesariana de urgência, que evidenciou o descolamento prematuro de placenta, e a paciente evoluiu com atonia uterina. 21/4, foi em 2015, um caso que eu cuidei em 2015, a paciente, na internação, 5 de hemoglobina. A paciente, 8 dias depois, 12 de hemoglobina. Perceberam isso? Uma mudança significativa. Bem, todos esses recursos utilizados, eles estão disponíveis no SUS. Existe previsão legal, inclusive, para todos esses recursos, inclusive as máquinas de recuperação intraoperatória, material para hemodiluição, enfim, tudo isso está hoje disponível. Existem portarias que determinam e consideram a importância de utilizar esses métodos, levando em consideração as ações que possam reduzir o uso de componentes sanguíneos e também os riscos inerentes a quem recebe. Então, existe base legal e existe também base ética, senhores. Como médicos, o Código de Ética Médica demonstra que compete ao médico aprimorar continuamente seus conhecimentos e usar o melhor do progresso científico em benefício do paciente. Então, precisamos fazer isso, precisamos nos instrumentalizar com a literatura científica nacional e internacional. Existem sites como a própria Austrália, que foi um dos países pioneiros em transformar o manejo do sangue do paciente como algo governamental, ou seja, uma política de Estado, onde eles produziram diversos materiais que hoje são seguidos pelos profissionais de saúde. E para que, de fato, aconteça o PBM dê certo, é necessário compromisso, competência, coordenação, coragem e compaixão. Coragem porque nós vamos mudar aquilo que está enraizado, de que sangue salva a vida, de que sangue é o único tratamento disponível para salvar uma vida. E compaixão porque nós precisamos pensar no que é melhor para o nosso paciente. E a cooperação é a chave do sucesso. O administrativo, a equipe médica, a equipe de enfermagem, funcionários, todos precisam estar envolvidos para que haja sucesso
na implementação. Entendam que o gerenciamento do sangue do paciente, o PBM, em ginecologia e obstetrícia, em qualquer área da medicina, ela melhora os resultados dos pacientes. Diminui complicação, diminui morbidade e mortalidade. Reduz desperdícios e custos e melhora a eficiência e a qualidade. E aumenta a satisfação do paciente. Essa pintura, ela descreve, ou ela tenta demonstrar que Adão, lá, a criação humana, ela está muito próxima de Deus. E isso fica claro que nós somos capazes, com a nossa inteligência, com a nossa capacidade, inclusive, de demonstrar qualidades como a compaixão, de fazer coisas que vão mudar a realidade. Então, essa proximidade, como esse artista bem demonstrou, do divino, pode nos fazer coisas que vão mudar a realidade, e isso, sem dúvida, vai garantir para os nossos pacientes o melhor. Então, o maior benefício do que fizemos hoje aqui, do treinamento, não vem de se aprender algo novo, mas de se fazer melhor aquilo que já fazemos bem. Então, eu tenho certeza que os senhores fazem muito bem o cuidar do seu paciente, mas a partir de agora, vai fazer melhor ainda, que é, sem dúvida, aplicar isso que nós discutimos. Bem, seguem aí os meus contatos, tanto o e-mail quanto o meu telefone. O telefone tem o WhatsApp. Podem ficar à vontade para enviar dúvidas, esclarecimentos ou até mesmo discutir algum caso. Eu sigo à disposição. Mais uma vez agradeço e parabenizo os senhores pelo excelente evento e pela iniciativa em trazer esse tema para um evento tão importante como esse. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Aldir Dias, por compartilhar o seu conhecimento conosco. Eu tenho certeza que todos tiraram muito proveito dessa aula. Para mais informações sobre processos medicamentosos e cirurgias sem sangue, entre em contato conosco ou com a COLI, Comissão de Ligações com Hospitais, e solicite novas palestras e materiais sobre o assunto. Agradecemos a todos.